ou bola esticada no Verratti, que não funciona, como o próprio Carille disse. O Verratti, ele trabalha com cruzamentos, com essas bolas alçadas na área, com uma mínima qualidade, não é chutão para ele segurar, para ele travar os zagueiros, porque o que o Carille falou, o Vasco não tem essa característica e essa profundidade de elenco em que você permite essa aproximação de jogadores com o Verratti sendo utilizado dessa forma. O Vasco Então está não, muito distante. o Vasco não tem nem profundidade de time, Não, falando não dos tem. 11. Não tem. Falando dos 11. É urgente essa projeção para a Série A, se o Vasco vai sofrer, é urgente que o Carille peça coisas específicas para a diretoria. Jogador para o lado. Tem que ter jogador de lado de campo. Não é possível o Vasco continuar assim. É muito uma situação assim de É projeção. uma análise até fácil, professor, de fazer, que pode ser um ano bem longo, né? E uma Série A difícil para o Vasco. Eu acho que o Porque vascaíno ele- se assusta mais com a falta de perspectiva, Mário, do que com o próprio momento. Porque para o próprio momento deu para o gasto. É isso, né? Se o Vasco teve algum mérito nesse clássico contra o Flamengo, foi pelo menos resistir. Conseguiu resistir e perder só de 2. É muito pouco. Porque contra o Botafogo, o Flamengo ele tem certa dificuldade para vencer só por 1-0 agora, no Recopa, agora no Carioca, porque o Botafogo consegue elevar um pouquinho, né, o nível de competitividade. Ele consegue ali, ou no individual, ou de fato incomodando um pouco mais o jogo do Flamengo, principalmente por dentro, do que o Vasco. O Vasco não tem essa força ainda, né? Não consegue elevar esse nível, e aí por isso que na avaliação do Felipe Luiz foi uma vitória com nota artística, porque contra o Vasco, o Flamengo consegue desenvolver, aí ele consegue brilhar, aí ele consegue desfilar. Contra o Botafogo, não. O Botafogo consegue interromper um pouquinho a E o sequência. Felipe Luiz, ele consegue falar, porque é um elogio difícil de fazer, porque é o autoelogio, né? É o elogio ao próprio trabalho, ao próprio Flamengo, a sinergia do que é hoje o Flamengo em campo e o que são as pretensões da torcida. Ele consegue falar tudo isso sem soar Arrogante, arrogante. Porque a gente está prepotente. vendo isso acontecer, né? O mais fanático torcedor adversário. Os semifinais do Campeonato Carioca. A última rodada da fase de grupos, que vai classificar os últimos times para a semifinal, promete ser muito interessante. Há 2 times garantidos. O Flamengo e o Volta Redonda, ambos têm 20 pontos e vão para a rodada final já garantidos. As outras 2 vagas são disputadas por até 7 times. E se o campeonato acabasse hoje, 2 grandes ficariam de fora, o Fluminense e o Botafogo. O Maricá é o terceiro, o Vasco aparece em quarto. O Vasco soma nesse momento 14 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o quinto. Já o Botafogo aparece em sexto com 13 pontos. A gente tem, por exemplo, um Vasco e Botafogo, ou seja, um dos dois deve ficar fora, com o risco até dos dois em caso de empate. Só para completar, Madureira, que é o terceiro colocado, pega o Nova Iguaçu fora de casa. Então ainda dá para sonhar com uma semifinal, tendo Flamengo, o Volta Redonda, que é o segundo, e mais 2 grandes clubes do futebol carioca. Tudo ficou para a última rodada, campeonato dos mais equilibrados dos últimos tempos. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, que fez oferta por Nuno Moreira, atacante português de 25 anos de idade, que pertence ao Casa Pia, e havia sido revelado no Sporting de Portugal. Importante contar que essa negociação ocorre em paralelo às tratativas pelo Benjamin Garré, do Krylia Sovetov da Rússia, e também em paralelo a possibilidade de contratação do angolano chamado Lloyd Augusto. O Garré está mais perto do que o Augusto. A expectativa do Vasco é de que o Krylia libere o Garré nos próximos dias e ele já desembarque nessa semana para se apresentar e fazer todos os trabalhos com o restante do elenco. Sobre o Nuno, jogador revelado na base do Sporting, boa temporada atual com 9 gols marcados, titular absoluto. Informação que vem de Portugal dá conta de que o Nuno Moreira já aceitou a proposta vascaína, o Casa Pia que tem criado dificuldade por entender que trata-se de um jogador de enorme potencial. Só para completar o noticiário do Vasco, GB já está de volta ao Rio de Janeiro, depois da negociação frustrada com o Fenerbahçe, ele havia sido reprovado nos exames médicos. E a informação que chega é que o Vasco da Gama está tentando de tudo para que possa fechar a negociação com o atleta
Nuno Moreira. Agora, basicamente, a gente tem que levar em consideração que é um jogador que vem de destaque no futebol português. Inclusive, o A Bola de Portugal repercutiu, né, sobre essa situação envolvendo a negociação do Vasco com esse atleta e também com o Casa Pia. E a repercussão foi que a primeira reunião foi remota, a segunda presencial, com os representantes do clube brasileiro, que no caso é o Vasco, em Lisboa. E aí, o único cara que está na Europa é o Marcelo Santana. Então, a tendência é que Marcelo Santana resolva toda a situação para que depois possa partir para os demais países, né, para negociar com o Lloyd e também finalizar de vez a negociação com Benjamin Garré. A tendência, inclusive, é que Benjamin Garré já viagem para o Rio de Janeiro, né, faça a viagem para que ele possa se apresentar para o técnico Fábio Carille. E aqui, ainda segundo a informação do A Bola, é que a equipe do Casa Pia deseja negociar o atleta Nuno Moreira pelo valor de 3,5 milhões de euros. O euro está 5,97. Se caso fechasse hoje a negociação, o Casa Pia desejaria mais ou menos ali, em média de 20 milhões, quase 21 milhões de reais pelo atleta Nuno Moreira. Você acha que vale a pena, sim ou não? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Jogador, como eu falei com vocês, veio de uma boa temporada no futebol português. Para quem não sabe, tem até uma curiosidade, que o Nuno Moreira já atuou com o Lloyd Augusto na base do Sporting de Portugal. Então ali os dois já se conhecem um pouquinho, quem sabe não possa fazer essa dupla na equipe do Vasco da Gama. Só que, paralelo a tudo isso, a galera do Na Torcida Vascaína nos atualizou, né? Passou uma parcial aí sobre a notícia envolvendo Lloyd Augusto, que a apuração deles é a seguinte, ó. Negociação entre Vasco e Lloyd Augusto pode melar. De acordo com a apuração do canal Na Torcida Vascaínos, a negociação entre Vasco e Lloyd Augusto pode ter uma reviravolta. O Vasco e o Alanyaspor da Turquia não estão chegando a um consenso para a compra do atleta angolano. E aí, basicamente, a gente sabe que o Lloyd é um cara que é titular, inclusive ele atuou na última partida do Alanyaspor, né? Ele até foi expulso, tomou seu segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso da partida. Vou até buscar aqui, ó. O jogo foi Alanyaspor, né, jogando fora de casa com Hatayspor. Rapaz, que nome complicado, hein? Pelo amor de Deus. O time que atua... Rapaz, atuou frente ao vice-lanterna da competição. O Alanyaspor, inclusive, já está em 11º. E aí foi o 11º com o 18º, que lá são apenas 19 equipes no campeonato turco. E aí... fica complicado porque o Lloyd Augusto é considerado um cara fundamental para o técnico, é um cara que sempre vem atuando ali, se não é 90 minutos, mas quase 70, 80 minutos ali. Então é um cara que é fundamental para a equipe do Alanyaspor. E aí, obviamente, que se o cara é fundamental, a equipe vai resistir, não vai liberar tão fácil assim para a equipe do Vasco. Mas o Vasco tem muito interesse nesse jogador, considera ali uma oportunidade de mercado, um cara que foi scouteado, e aí aposta as fichas aí nesse atleta Lloyd Augusto. Ele foi expulso, mas pelos lances que eu consegui acompanhar ali do Lloyd, ele fez uma partida boa, uma partida ali considerável. Ele teve até, inclusive, um dos melhores números da equipe turca, mesmo sendo expulso lá no finalzinho. Ele foi expulso no finalzinho da partida, ia ter um ataque ali da equipe, ele teve que parar e acabou que já tinha cartão amarelo, tomou o segundo e foi expulso nessa partida. Mas e você? Você acha que desses nomes todos aí que está sendo falado no Vasco, Lloyd Augusto, Nuno Moreira, se fosse para escolher apenas um, quem que você escolheria? Lembrando que o Nuno Moreira vem de boa campanha aí
na equipe do Casa Pia. Lembrando que Casa Pia também é a equipe que o Vasco negociou o atacante Cleiton na época, né? O Cleiton estava sendo destaque no Casa Pia, acabou, veio para o Vasco, né? De uma negociação de 15, 16 milhões de reais. Não deu certo, foi emprestado para o Rio Ave e agora aí, ó, tá vendo que ele tá fazendo bastante gol na equipe do Rio Ave. Já o Nuno é um jogador que eu acompanhei muito pouco, mas ele parece muito um cara forte fisicamente e que tem muita qualidade, puxando para o meio para dar aquela chapada lá no ângulo. Vi vários gols dali do Nuno, ele acertando o ângulo, então é um cara que tem uma finalização muito boa. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito, mas muito pouco para alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Se inscreva, deixa o like, acione o sininho. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!